privatização. Eu acho que o debate aqui, apesar do tema da comissão ser o desinvestimento e suas consequências no Sergipe e na Bahia, é muito maior do que esse. Se trata das consequências do monopólio estatal da exploração do petróleo, do monopólio da Petrobras para todo o Brasil. E o que acontece no Brasil é o seguinte, na indústria de óleo e gás só não gera mais emprego, e vale ressaltar que o que mais gera emprego não é a exploração de petróleo em si, mas as empresas que prestam serviço para a Petrobras. Se não houvesse um monopólio da Petrobras, ou se a Petrobras fosse privatizada, eu vou além, e não é prioridade do Brasil, e nem é eficiente deixar nas mãos do governo uma empresa que explora petróleo, que detém o monopólio da exploração do petróleo, falasse também sobre o prejuízo tributário, né, de 1,6 bilhão. Ora, a expectativa, caso haja quebra de monopólio, segundo a Bespetro, é de que a gente recolha 2 trilhões de reais. 1,6 bilhão não é absolutamente nada perto do que a gente poderia estar gerando, perto do que o povo brasileiro poderia estar ganhando se esse monopólio fosse quebrado. É bom lembrar que o monopólio estatal do petróleo ele foi quebrado em 1997, ou seja, há mais de 20 anos. Imagine o tamanho do Petrolão se a Vale ainda fosse estatal. É bom lembrar que a Vale, após ter sido privatizada, fez com que nós tivéssemos o maior desastre ambiental do país. E o deputado Luiz Caetano citou aqui a Ucrânia, a China e Rússia, que com certeza seus governos focam em dominar o mercado interno com estatais. Não focam. Não é isso que acontece. Petróleo é um recurso natural estratégico para toda e qualquer nação. Toda e qualquer nação. Petróleo e gás, energia, deveria ser tratado aqui no Brasil como política de Estado e não política de governo. O setor de energia, petróleo e gás, é estratégico para toda e qualquer nação. E, infelizmente, o Brasil está abrindo mão do controle desse setor, de forma equivocada, indo na contramão de outros países. Na Europa, estão reestatizando o setor de água, de saneamento, a exemplo da França, a exemplo da Inglaterra. Nos Estados Unidos, esse país imperialista, eles controlam o setor elétrico do país, porque é estratégico para essa nação. São os militares que controlam. E, infelizmente, o Brasil vai na contramão de tudo isso. Depois da década de 70, nós temos aí 80% das reservas de petróleo controladas por empresas estatais. Nós temos aí 70% da produção de petróleo e gás controladas pelas empresas estatais. Como não é importante, então, um setor tão estratégico como esse também para o Brasil? O petróleo e a energia, como disse aqui, deveriam ser uma política de Estado e não a política de governo, porque os governos passam e quando se é utilizado mal esse setor estratégico para o país, quem sofre é a população. Defender a Petrobras é sim defender o Brasil, defender a soberania nacional para o povo brasileiro. Primeiro esclarecimento, quem não me conhece não sabe que a minha carreira toda foi desenvolvida há 32 anos numa empresa multinacional, né? Então, comigo não tem essa de ser nacionalista, nada disso não. Eu sou muito realisticamente pelo negócio, ver o negócio. E o que fez algumas informações, e eu acho que ele está muito mal informado sobre o que aconteceu no passado da indústria química e muito mal informado sobre o que vai acontecer no futuro. O que aconteceu no passado, Kim? Os Estados Unidos proibia a exportação de petróleo e gás. Você sabia disso? Que os Estados Unidos proibia, mas você omitiu na sua declaração. Que os Estados Unidos era isso, não podia exportar petróleo e gás. Por isso que tem 120 bilhões de investimento nos Estados Unidos. E a segunda coisa, é um estudo feito pela indústria química alemã, pela Associação da Indústria Química Alemã. Em 2030, as 6 maiores empresas químicas do mundo vão ser estatais e integradas. Ou seja, vão controlar desde a matéria-prima até o produto final. Serão chinesas, serão árabes, serão indianas. Essa é a realidade do setor químico. E para terminar, deputado, eu fico zangado com essas afirmações levianas, mas para terminar, se cita muito a Noruega como um grande exemplo na exploração do petróleo. E realmente é um grande exemplo. Não por causa do fundo constitucional que foi criado, mas por quê? Porque a Noruega só extraiu petróleo
quando qualificou a sua indústria. A Noruega tinha uma política de conteúdo local muito mais restritiva do que a política brasileira. Quem tiver dúvida, consulte um recente estudo publicado pelo BNDES. Muito obrigado, deputado.